Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 31 de janeiro, quase 9 horas da madrugada, e estou eu aqui com meu amigo William Busato. Busato, vamos fazer de conta que a gente começou a conversar agora, né, e dar bom dia como se a gente não estivesse falando antes. Bom dia, Busato, tudo bem com você? Bom dia, Elemar, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Busato, eu te conheço já há algum tempo e sei que você é apaixonado por automação de processos. Entende tudo e mais um pouco sobre automação de processos, BPMN, é aí um Camunda Champion, ou seja, é um cara que sabe um bocado sobre processos. Eu também sei um bocado sobre DDD. E, curiosamente, esse é um tema que nos une, né? Porque você também gosta de Domain Driven Design. E mesma coisa, Busatinho, dá para pensar DDD e processos como algo parecido, algo associado? Qual a sua opinião sobre isso, meu irmão? Cara, é um ponto assim que eu venho pensando nos últimos tempos bastante sobre isso, porque qual que é o cerne do DDD, né? Design orientado ao domínio. O que é o domínio? São regras ou business capabilities, né? São capacidades de negócio, são regras de negócio. É como que o negócio deve funcionar, né? Então, esse é o coração do DDD, né? A complexidade do seu modelo de negócio, do seu modelo de processos. Então, se você olhar só nessas frases, eu já falei várias vezes a palavra negócio. E se você parar para pensar também sobre processos de negócio, a gente acaba indo muito na linha de também fazer um design, fazer um planejamento ou pensar nas suas soluções como formas de processos que engloba o seu domínio, engloba como que o seu software deve funcionar. Então, a gente consegue perceber uma relação muito grande entre complexidade do domínio, como que as coisas devem funcionar no coração do software, com as capacidades de negócio que são processos de negócio. Olha, que interessante, cara, que interessante, bem, bem observado. Tem outro ponto que eu acho que, ouvindo a tua fala, para mim faz total sentido, cara, na hora que eu vou fazer o projeto, design de processos de uma organização, nós falamos sobre isso no nosso vídeo anterior, né? Você fala que é importante conversar com os especialistas, é importante você, eventualmente, fazer um processo de, muitas vezes, processo, você fazer uma descoberta, né? Você falou na última conversa sobre a importância da descoberta. E na descoberta você falava sobre ir para o campo, né? Falar com as pessoas, entender como as coisas eram feitas, para daí, eventualmente, fazer aquele projeto bonito, daí utilizando uma ferramenta de BPMN ou algo parecido. Do lado específico de DDD, uma dos cernes, um dos corações, uma das ideias centrais de DDD também, é você ir falar com alguém, né, que saiba muito sobre o domínio, os ditos especialistas de domínio. A gente está falando das mesmas pessoas aqui, Busato. Geralmente, quando você fala sobre especialista para o desenho de processos, é o mesmo especialista que vai falar com o cara de software para descrever um pouco mais do domínio para o cara de software também no DDD? Vamos pensar junto. Imagina alguns departamentos na sua empresa. Contabilidade. Quem que é a pessoa que vem na sua cabeça quando você quer pensar sobre como funciona um fluxo dentro da contabilidade? Ou na área financeira, quantos a pagar, quantos a receber? Sem dúvida vem na cabeça da gente algumas pessoas chaves lá desses departamentos para a gente conversar, quando a gente quer entender melhor o processo de contas a pagar, como que funciona o fluxo, eventualmente, né, de pagamento de uma conta ou do recebimento. Essas mesmas pessoas, você vai chamar elas para conversar também sobre o domínio da sua solução, sobre negócio. Então, sim, Elimar, elas são as mesmas pessoas porque são pessoas que têm. Você ficou mudo, Busato? Dá um toquezinho só no teu microfone aí. Continuamos mudos? Voltou? Voltou. É um imperfeito que conecta. Você dizia que era as mesmas pessoas, maravilha, né? São as mesmas pessoas. Então, são quem tem o conhecimento daquela área em específica, que sabe de ponta a ponta como que aquele processo de negócio deve se comportar.
E trazendo isso para o DDD, é como que o domínio deve se comportar, quais são os comportamentos observáveis daquele processo, daquele pedaço que você está mapeando, que você está olhando para ele, e todas as regras. Então, sim, eles são a mesma pessoa, porque são especialistas que conseguem conversar com você e te apresentar. E aí, tem várias formas de te apresentar isso e de te descrever melhor como que as coisas devem ou deveriam funcionar em determinado contexto. Não, maravilha, maravilha. Isso é interessante, Busato, porque esse insight por si só começa a trazer para a gente, então, que um mesmo. E aí você começa a combinar. Cara, para mim, a minha cabeça está explodindo aqui, tá, Busato? Eu tenho um monte de coisa para perguntar, eu não consigo nem ordenar direito o que perguntar para você, mas olha lá. Quando a gente fala sobre arquitetura corporativa, de muitas formas, você vai falar que você tem o design do negócio, né, que basicamente passa efetivamente por entender quais são os processos, capabilities que o negócio tem que trabalhar. Você tem também a arquitetura de software, a arquitetura de dados e a arquitetura de infraestrutura. E na prática, né, Busato, a gente está efetivamente sempre falando com as mesmas pessoas, né? Diferentes pessoas, diferentes perspectivas, né? Um olhando mais para o processo, outro olhando eventualmente mais para aspectos mais tecnicistas, mas você está sempre falando com as mesmas pessoas. E, cara, se colocando, às vezes, no lugar do especialista de domínio, pegando e puxando a brasa para o DDD, né? Colocando a coisa, se colocando no lugar do especialista de domínio, às vezes pode até ser difícil adaptar a forma de explicar as coisas para pessoas com entendimentos e com especialidades que são tão diferentes. E esse é um ponto interessante, né? Porque se você pensar, por exemplo, um diagrama de BPMN, que é, vamos lá, agora eu falo uma coisa que vai te ofender, tá, Busato? Desculpa aí, que o especialista em processo é você e não eu. Mas pegando o BPMN, que é um fluxograma qualificado, né? Você tem, agora foi ofensivo, você tem ali uma coisa que é comum, né, para quase todo mundo. Se você pegar, por exemplo, um diagrama de BPMN, por exemplo, e mostrar ele para um analista de negócio, obviamente ele entende, mas se você mostrar um BPMN para alguém de tecnologia, mesmo que essa pessoa não tenha expertise naquela anotação, ainda assim ela consegue ler e entender. Então, talvez, só talvez, isso que está me ocorrendo agora, quando você vai conversar com especialistas de domínio, talvez seja útil você talvez recorrer a uma anotação como BPMN para facilitar essa comunicação, ou até usar o que existe de BPMN documentado para poder, muitas vezes, conduzir a conversa quando você fala sobre automação ou desenho de software. Faz sentido para você pensar diagramas de fluxo como língua franca para poder conversar com especialistas de domínio? De alguma forma, eu acho que a gente precisa rabiscar as coisas. Elas precisam estar de uma forma visual. Deixando as coisas de uma forma visual, a gente consegue alinhar entendimento. Mas surge muito isso em algumas sessões que a gente faz e puxa, como que as coisas funcionam. É bem comum uma pessoa falar, eu achei que era outra coisa que acontecia nesse pedaço aqui. Eu achei que daqui ia para cá direto, que já ia direto para aprovação da área, por exemplo. E pegando o gancho que você trouxe ali, por que é importante sentar essas pessoas juntos, né? Por exemplo, você citou a arquitetura corporativa. Então, quando você traz para a mesa pessoas de tecnologia junto com pessoas de negócio, as pessoas de tecnologia, elas têm essa visão do landscape, das aplicações todas, né? Elas têm essa noção das restrições, das integrações, o que dá para fazer, quais são as dificuldades e até implicações disso. E você traz as pessoas de negócio ali que conhecem a organização, conhecem o mercado, o produto, a estratégia para cada projeto. E aí, como que você conecta? Por exemplo, eu tenho aqui meu landscape de aplicações, eu quero conectar algumas coisas aqui que eu acho que dá para fazer um produto legal que é guiado pela nossa estratégia desse trimestre ou desse ano, por exemplo. Voltando à sua pergunta, primeiramente, cara, vamos deixar isso visual, vamos mapear, tá? E é uma linguagem comum, porque acho que todo mundo, em algum momento da vida, se depara com algum tipo de fluxo, nem que seja aquele fluxo sem notação nenhuma, aquele fluxo de desenhar quadradinhos e setinhas num quadro branco, por exemplo. Então,
em algum momento a gente sempre vai para esse lado, né? Eu já vi várias vezes a pessoa, às vezes, na época do presencial, você pega uma folha A4 lá e olha, daqui vem para cá, vem para cá, vem para cá, né? E só que ali alguns desentendimentos ainda acontecem nesse desenho, porque você não tem uma notação franca, você não tem uma linguagem franca, né? E é onde, mais uma vez, a gente traz um gancho do DDD, que gestão, que automação de processos e processos de negócio ganham muito, que é com uma linguagem onipresente para todo o time, tanto o time de negócio como o time de tecnologia. E como que eu começo a unificar essa linguagem do time de tecnologia com o time de negócio para, de fato, falarem a mesma coisa em um time só? Você pode unificar o seu padrão de comunicação, o seu padrão de desenhar as coisas. Então, sim, um modelo BPM, que já é um padrão ISO, um padrão já que está há décadas, é um padrão maduro, você começa a ter uma padronização desde o modelo que você vai fazer o seu mapeamento, que você vai fazer o seu processo. Então, utilizar de diagramas com base em BPMN, com a notação de BPM, ajuda a dar clareza e faz ter um alinhamento e um entendimento unificado também entre o time todo, para todo mundo estar na mesma página, para todo mundo entender as conexões de cada coisa e como que o fluxo deve fluir ao longo da organização, ou ao longo das áreas, ou pensando mais em tecnologia, ao longo dos contextos de software diferentes que você eventualmente venha ter na organização. Cara, isso é maravilhoso. Isso, de novo, várias coisas vão fazendo sentido na minha cabeça, Busato. Aqui eu vou compartilhar um desenho geral da internet. Depois você pode também me ajudar trazendo outros caras para exemplificar isso melhor. Então, vou pegar um diagrama qualquer aqui que eu acabei de achar no Google, né, para a gente poder pensar um pouco mais em processo, né? Então, separa. Aqui eu tenho um processo simples, peguei isso aqui de novo no Google, tá? De alguém que está eventualmente efetuando aqui um processo de locação. Eu tô com um agente aqui que está tentando fazer uma reserva de um motorista, né? Eu tenho aqui um táxi, eu tenho uma cooperativa que eventualmente eu entro em contato com a cooperativa pedindo um agendamento, né, para poder fazer a reunião, e aqui eu começo a perceber uma viagem, né, e efetivamente esse agente, aqui mostra todo o processo, mais ou menos, né, provavelmente essa conversa eu consigo extrair, até pelo nível de detalhe aqui, né, me parece algo que quem está explicando é o próprio agente de viagem aqui, mas ele está explicando mais ou menos como a coisa funciona. Olha, eu recebo uma requisição geralmente a partir de uma mensagem, e eventualmente eu acabo detalhando essa informação, verifico disponibilidade. Aqui tem algumas coisas específicas de BPMN para identificar o que são pessoas, o que eventualmente é uma ferramenta de automação que está executando. Eu tenho aqui fluxos de decisão para verificar disponibilidade e checar status, ou seja, eu explico a fase. É interessante que nesse processo simples aqui, né, Busato, já começam a aparecer para mim, efetivamente, quem são as pessoas envolvidas, que é uma coisa que o DDD pede para a gente tentar entender, e também começam a aparecer para mim também algumas expressões, né? Então, você tem booking request, você tem availability, você tem a questão de booking status, né? Você tem o processo de pick-up, né? Pick-up do cliente. Então, você começa a trazer, quando você começa a descrever um processo com uma ferramenta dessas, você começa a trazer para mim muitas das expressões que são comuns a esse domínio, né? Olha só, Elimar. Talvez eu esteja enviesado para falar, mas olha o quanto facilita você olhar para um modelo desse, você já entende de cara que tem 3 finais, 3 bolinhas vermelhas. É onde são os pontos de encerramento de um fluxo, de um processo. E também, logo de cara, a gente consegue ver como que o processo é iniciado, né, na bolinha verde. Então, de forma visual, é de comum conhecimento, olhando para um modelo, olhando para um diagrama, para um fluxo, onde as coisas iniciam, o que acontece no meio do caminho e os possíveis finais, tá? Seja ele o caminho feliz do processo, onde a gente espera que a maior parte do fluxo ocorra, e alguns eventuais finais diferentes ali, como, por exemplo, que não foi aceitado aquela bolinha vermelha do meio ali.
Então, essa clareza de comunicação importa muito, tanto na hora de estruturar o fluxo com pessoas de negócio, tanto na hora de alinhar até o entendimento do que, às vezes, eventualmente precisa ser desenvolvido com pessoas de tecnologia ou com desenvolvedores e arquitetos de software. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é a semelhança que a gente pode fazer por associação. Temos 3 raias aqui: customer, né, agência de viagem, e o motorista. Então, a gente também pode, isso é bem importante deixar claro que pode, não é uma regra e não necessariamente vai ser assim. A gente também pode associar essa separação de onde que acontece cada etapa de um fluxo, trazendo um gancho com o DDD, com cada contexto ou eventualmente cada subdomínio que você venha a ter na sua solução. Então, você consegue fazer essa analogia e ver como as duas coisas podem se interagir ali. Mas a gente tem que ter cuidado também com esse aspecto, tá? Porque, às vezes, eu posso ter ali uma divisão que, naquele momento da discussão, fazia sentido, mas não tem nada a ver com a sua divisão técnica. Então, por isso, a gente tem que olhar sempre para o desenho e ver aquilo que faz sentido, abstrair daquilo ali para uma modelagem. Fala, Elimar. É interessante também aqui, né, Busato, que ela traz para a gente alguns indicativos, dá alguns insights também para o desenvolvedor, né? Por exemplo, uma das coisas que para quem está começando a implantar testes, e até extrapolando a coisa de DDD e pensando em engenharia de uma forma geral, muitas vezes é pensar, cara, que testes que eu vou fazer para, de fato, estar agregando valor, me proteger contra a regressão e tudo mais. Quando eu começo a entender processo, por exemplo, é interessante destacar os 3 pontos de encerramento, e claro, aqui tem algumas técnicazinhas, né? Tem gente que defende que em BPMN você deveria ter um único pontozinho de encerramento e todo mundo direcionando para lá. Tem gente, aqui não está explícito também a bolinha verde de início, a bolinha verde de início está assumindo aqui essa mensagem de entrada, enfim, esse diagrama, é interessante esse ponto, né? Esse diagrama tem uma série de pequenas imprecisões técnicas sobre a modelagem, né, de BPMN, sobre a técnica de BPMN, mas mesmo com todas essas imprecisões, ele dá para a gente insights, por exemplo, de que testes eu posso agregar que fazem sentido. Por exemplo, qual é o comportamento da minha aplicação quando eu não tenho disponibilidade? Vou verificar um tempo alternativo. Quais são os pontos de caminho feliz e caminho triste? Qual é o caminho feliz? O caminho feliz, efetivamente, é eu ter aqui no final um pick-up do customer. Não, mas eu tenho um caminho triste, que é eventualmente quando o cliente não aceita. E aí você começa a entender também, eventualmente, critérios. Espera aí, não aceita, realmente terminou aqui ou é início para outra coisa? Eu vou disparar um outro processo e por aí vai, né? Quando você pega... É interessante você ter falado também sobre essa questão da decomposição, né, do teu entendimento a partir do domínio, porque eu vou tentar compartilhar aqui uma outra tela, né, de um outro diagrama, de novo, outro diagrama que eu peguei na internet, né, mas que eu acho que vale para nós poder ajustar a discussão aqui. Deixa eu só ajustar aqui bonitinho, tirar esse cara da apresentação e trazer um outro cara para a gente aqui. Eu acho, cara, isso aqui para mim é de explodir a cabeça, eu tenho visto isso tanto, Busato. Queria te agradecer até por estar me permitindo aqui mais alguns insights, porque eu já falei sobre BPMN muito, inclusive para modelagem, mas, cara, nada como falar com um especialista, né? E hoje eu estou falando com ele, então vou aproveitar aqui para te usar um pouquinho, Busato. Olha que interessante aqui, tá? Esse cara aqui, também peguei da internet, né? Ele fala... De novo, ele tem uma série de pequenas imprecisões, aqui um pouco menos, né? Não está com as cores, mas ele indica que o início do processo como sendo um processo começado por um cliente. Esse cliente, a princípio, faz o envio de um pedido para um seller. O seller pode ser lá, eventualmente, um site de e-commerce, alguma coisa do gênero, que eventualmente vai confirmar esse pedido. Essa confirmação do pedido vai gerar aqui um envio de uma mensagem para o cliente. Então, repara que eu tenho já o reconhecimento, que eu tenho threads assíncronas aqui acontecendo, né? Tipo, eu tenho esse processo do recebimento da ordem, eventualmente eu tenho a questão de preparar a distribuição, eventualmente eu tenho aqui também uma relação, olha a diferença entre quem é o seller, né, o papel, a linha do seller aqui no meio, com a linha especificamente do shipper, que é o cara que faz o envio, né?
É interessante porque isso aqui, Busato, dentro, como você destacou muito bem, agora para mim fica mais evidente, né? É óbvio que quando eu for falar dentro de uma empresa, eu tenho o vendedor e o cara que faz o remessa. O vendedor, que é o seller, né? Ele tem um especialista de domínio, que é o cara que vai conseguir te dar detalhes de como funciona a venda. E eu tenho um outro cara, que é um outro especialista de domínio, que eventualmente vai te dar detalhes de como funciona a remessa. Então, nesse caso especificamente, eu tenho aqui um insight gráfico de que, poxa, se eu tenho essa mudança de responsável, provavelmente eu tenho a mudança de especialista. E se eu tenho a mudança de especialista, quase que certamente eu tenho a identificação de um outro subdomínio, né? Então, esse aí é aquele famoso momento, Elimar, que a gente está conversando e as pessoas, cara, faço isso. O especialista de domínio muitas vezes conversando com a gente. Faço essa ação aqui, faço isso daqui, e aí eu despacho, por exemplo. Ou aqui agora eu mando para lá. E aí lá não sei mais o que acontece, lá é responsabilidade de fulano. Então a gente percebe muita clareza quando a gente está conversando com os especialistas de domínio desses limites. Pelo menos às vezes isso emerge de uma forma muito clara nessas falas. Aqui acontece isso. Aí eu mando para lá, não sei o que acontece, e aí no tempo deles, ou acontece um monte de coisa lá que eu não sei o que acontece, em algum momento eles vão retornar para a gente aqui. Para continuar ou para falar que deu errado, por exemplo, né? Então, nesses papos acaba emergindo muito essa diferença de, até aqui eu sei o que acontece, tipo, eu estou dentro do meu contexto de vendedor aqui, de vendas, eu sei o que acontece aqui, mas a partir do momento que está lá com a parte de entrega, eu não sei mais como que funciona. Eu só mando para lá e aí é o processo deles. Então, já de cara de VA, é um outro especialista de domínio que vai conversar. Um outro insight bacana que eu trazer para cá, esses dois modelos que você apresentou aqui, Elimar, no outro estava mais evidente um pouco que esse, que são aquelas bolinhas que tinham os envelopinhos, né? uhum. Que, cara, que nem você falou, às vezes começa a borbulhar na cabeça da gente um monte de insights, um monte de coisa para falar e para expressar, o quanto que processos de negócio também estão muito ligados com eventos, né? Isso é um papo muito grande, a gente pode marcar um próximo para falar até especificamente sobre isso, porque eu gosto pra caramba, trabalho com muitos projetos orientados a eventos, né? Então, processos de negócio também, assim como o DDD, também tem uma sobreposição muito bacana, Lemar, que são eventualmente os eventos do seu processo de negócio são eventos de domínio do DDD. Então, essas coisas, elas têm uma relação muito forte entre elas. E é muito legal quando você começa a perceber esses pontos de intersecção e trazer os dois mundos para a mesa. Que, sim, a gente consegue atacar a complexidade do software, trazendo de uma forma ainda mais explícita com um processo de negócio. E a gente consegue casar essas disciplinas muito bem. E é legal também, né, Busato, que você começa a perceber lugares onde você pode querer exatamente implantar esse sincronismo, né? Por exemplo, eu estou fazendo a troca de mensagens. Aqui, efetivamente, essa linha pontilhada, pelo que eu estou percebendo aqui, ela fala muito sobre o envio de uma mensagem para, né? Não sei se isso está correto sob o ponto de vista da anotação, se seria a melhor forma de... Esse diagrama aqui, ele tem algumas coisas que não está tão legalzinho, mas de forma geral ele faz se entender. A mensagem que ele quer passar, a gente consegue abstrair, embora tenha alguns pontos de notação aqui que não está bem legalzinho. Esse, aliás, é um ponto interessante, né, Busato? É dito com alguma frequência que todo mundo tem habilidade para olhar um diagrama e entender, mas poucas são as pessoas que conseguem efetivamente produzir um diagrama de maneira correta, né? É por isso mesmo que muitas vezes você contar com alguém que seja especialista como você conduz
a produção de diagramas com mais precisão. E por que isso é importante, né? Por que isso não é frescura? É para você exatamente diminuir as chances de falhas de entendimento, né? Quanto mais fiel, eventualmente, a anotação, né, menores são as chances de você ter subjetividade, né? Até porque quanto mais também fiel, e aí você vai conectar com outras coisas, né, Busato? Quanto mais fiel você for também, maiores são as chances, no final do dia, de você conseguir fazer uma automação, né? Usar uma ferramenta de automação para poder fazer esse tipo, uma análise um pouco mais qualificada. Já que esse diagrama não está tão bom, Busato, deixa eu trazer outro, já que a gente vai falar sobre pluralidade aqui, né? Deixa eu trazer um outro cara para você, que acho que dele, para um cara que eu acho que é legal e que vai começar também, continuando falando sobre DDD, né? Então, o que eu vejo aqui que é bacana, né? Você começa a olhar, eventualmente, esse diagrama, deixa eu ver se esse aqui que eu quero, eu acho que é. Não, não é esse aqui que eu quero. Beleza. Esse aqui, aqui não dá para ler muito bem o texto, e aqui não fica também tão importante, mas esse cara aqui, ele nos traz alguns insights bem bacanas aqui, tá? Pelo menos que eu percebo. Ele tem aqui mais clara a mensagem, eventualmente ele tem aqui aspectos de decisão, ele tem aqui também alguma coisa, mas o que está me chamando a atenção aqui especificamente, Busato, né, essa delimitação dessa pequena atividade aqui, né? Então, tem uma coisa bacana que é... Vou ver o seu mouse, Elimar, não sei se estava passando o mouse em cima aí. Aqui, Ah, na verdade. Agora aparece, né? Eu estou dizendo aqui, também tem algumas imprecisões, mais uma vez, nesse diagrama, se você for analisar sobre a perspectiva de BPMN, tem uma outra imprecisão aqui, mas ele começa a trazer para mim alguns pontos que também são bem interessantes. Então, aqui, por exemplo, ele está dizendo que eu tenho cenários, né? Essa fase aqui é uma fase de checkout, ou seja, dentro de uma lane maior, né? Aqui estava dizendo, dentro das atividades de um cliente, ele delimitou uma fase do processo, que é uma fase de checkout, né, aqui em cima dessa descrição. Tem gente que fala que, quer dizer, gente que fala, não, em DDD, subdomínios são identificados. Em compensação, contextos delimitados são inventados. Né? Então, o que acontece? Às vezes você pega dentro, por exemplo, de um processo mais complexo, você tem, né, que acontece, por exemplo, dentro do financeiro, o financeiro pode ser um subdomínio na perspectiva de DDD, você vai ter, por exemplo, num processo, diversas etapas que vão cobrir fases desse processo, que às vezes até vão mudar dentro do subdomínio do financeiro o especialista. Cara, até aqui tem um cara que é o cara que é especialista no tributário, aqui para diante tem um cara que vai ser, mas dentro da empresa, por uma organização, eu costumo manter esses caras juntos ainda, tá? Ponto interessante, né, Busato? Essa própria identificação dessas etapas de processo, né, como está descrito aqui nessa área menorzinha, essa identificação da etapa de processo me ajuda a descobrir um pouco mais também quais são os contextos que são mais naturais dentro daquele subdomínio. Né? Ou seja, de novo, eu tenho, a partir da notação, né, alguns insights importantes para o DDD. Outro ponto importante, Busato, é quando você pensa daí sobre microservices, né, microserviços, uma das grandes dores que eu acho que o DDD ajuda a resolver com microserviços é adotar uma estratégia adequada de particionamento dos serviços. Como que eu quebro o serviço? Essa é uma das grandes dores, né? Não está nem tanto na mecânica técnica, mas está em como eu faço a coisa funcionar. Quando eu começo a observar aqui, por exemplo, um diagrama de BPMN, eu começo a ter esse tipo de insight, né? Porque efetivamente cada lane aqui é potencialmente um microservice e, em última esfera, cada atividade entrega para mim um potencial microservice, né? Ou seja, eu tenho insights óbvios a partir da análise do processo aqui também. Faz sentido o que eu estou falando ou parece groselha? Não, perfeito, tá? Só trazendo até uma outra visão também. Não necessariamente, tá, pessoal? Cada atividade dessas, elas precisa ser um microserviço. Talvez idealmente sim, mas eu não costumo trabalhar dessa maneira, porque senão a granularidade fica muito pequena. Então, às vezes você tem conjuntos de atividades aqui que vão refletir, às vezes, que vão refletir um microserviço seu, ou um serviço, se a gente não quiser chamar de microserviço. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar dessa forma, viu, Limar?
de você separar o seu projeto de software, né, ou as suas soluções em contextos de acordo com os processos de negócio e, eventualmente, cada atividade dessas, cara, pensando num modelo que a gente tem um processo totalmente automatizado, tá? Onde cada etapa dessas ali é um processo automático que que resolve aquela atividade. Então, é muito legal, até vou aproveitar o gancho aqui, pessoal, quem quiser ver um pouquinho de detalhe mais técnico, como que eu posso pegar cada atividade dessas aqui e ter um microserviço por trás, ou até trabalhando com serverless, pode conferir no meu canal do YouTube também, tem uma playlist completa lá, sobre um pouquinho de aspecto mais técnico, para quem quiser olhar como que faz, eventualmente, uma implementação de microserviços orquestrando com BPMN. Mas voltando para o ponto aqui, eu compartilho dessa visão, sim, de você trazer os contextos para essa visão e você, eventualmente, cada uma das atividades, você vai ter um pedaço de um serviço, tá? Pode ser um endpoint, ou pode ser um listener de uma mensagem, ou pode ser, enfim, um RPA, né, que é um outro assunto, que é automação através de robôs, para fazer aquelas atividades, e você pode sim casar com que cada uma dessas tasks seja um cara desses atendendo por trás. Mas isso é maravilha, Busato. Olha só, eu acho interessante, né? Porque você começa, eventualmente, a ver a coisa e não para mais de ver a oportunidade, né? Claro, nós estávamos falando sobre isso antes de começar ainda a nossa gravação, né, Busato? A gente estava falando sobre a importância de você separar 3 momentos importantes na hora de você pensar software. Você tem o momento em que você pensa a intenção, você tem um momento onde você começa a conceber o design e, efetivamente, quando você vai para a implementação. Eu acho que quando você faz o design, quando você faz a descoberta de um processo, de maneira geral, quando você está executando a descoberta de um processo, você começa a entender talvez a primeira parte necessária para você criar um software de qualidade, que é exatamente a intenção, né? Então, você traz para DDD, combinando isso com DDD, né? Você começa a achar uma língua franca para conversar com o especialista de domínio, para conseguir identificar qual é a linguagem presente. Você começa a ver, principalmente, como que o design, como que o negócio se organizou para poder resolver aquela demanda, sob a perspectiva do design de negócio. Então, você revela bem a intenção. Dessa intenção, efetivamente, você consegue trazer para o projeto de como que você quer entender a solução. Então, maravilha, como você descreveu, tem coisas que vão encontrar, não é equivalência de 1 para 1, né, mas você começa a ter alguns bons indícios. Então, dentro de um diagrama BPMN, cada lane pode corresponder naturalmente a um subdomínio, eventualmente as etapas que você identifica podem te dar entendimento de quais são os diversos contextos delimitados que existem dentro daquele subdomínio, né? E quando você começa a pensar, por exemplo, nessa organização, você começa também a pensar em como, pegando o Lady Conway, né? Como organizar o teu time, né? Porque de muitas formas você vai começar a entender que você vai conseguir bater melhor se você tiver especialistas técnicos destinados para falar com cada um daqueles especialistas de subdomínio que você conseguir identificar nas lanes, e talvez dali você comece a ter uma outra alternativa de design, que é, cara, como é que eu faço o deploy, né? Porque esse é um ponto importante, né, Busato, também. Etapas dos processos têm mais criticidade do que outras, né? Então, poxa, eventualmente eu preciso fazer com que o meu pagamento seja uma coisa desconectada, porque eu tenho que integrar com um serviço de pagamento externo. Isso para DDD, né? Então, aqui, eventualmente, eu vou ter que ter uma camada de anticorrupção. Você começa a ter esses insights de design que, eventualmente, vão bater lá na ponta e, não, peraí, como eu preciso de deploy independente, eu vou recorrer a microserviço. E trazendo do último papo, Elemar, que a gente comentou lá um pouquinho sobre mapa de calor e sobre visão do passado, então, eventualmente, você não sabe ainda como que o seu sistema está se comportando. Uma vez que você olha para o passado, você consegue ver uma visão de frequência ou de tempo, de acordo com você quer analisar o mapa de calor, e ele vai trazer exatamente esse insight que você falou.
ali eu consigo ver eventualmente qual que é a etapa mais crítica de acordo com o critério. Qual que é a etapa mais crítica aqui em termos de processamento? Qual que é a etapa mais crítica em relação de frequência de acionamento? Seu fone ficou mudo de novo, Miquel, o meu Busato. O seu fone não está nos ajudando, mas enfim. Qual é. Voltou. Qual é a etapa mais crítica em termos de frequência de acionamento, você estava dizendo? Em termos de frequência de acionamento, por exemplo, e eventualmente aquilo vai te mostrar lá em vermelho, e isso é um bom indício, se você talvez ainda não separou, para pensar em extrair esse cara num deploy independente com um executável independente, porque possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente aquele cara necessita uma escala diferente do restante do seu fluxo. Uhum. Então, isso ali te dá um bom indício de você olhar para o seu todo, a sua organização, e detectar essas coisas. Daí sim você toma uma decisão baseado em evidências, né? Baseado em dados, baseado naquilo que já acontece dentro de casa. Cara, isso aqui está me dando um indício muito grande que esse pedacinho do meu software aqui, ele tem uma necessidade de escala independente do restante da aplicação, porque ele é acionado 10 vezes mais do que o restante do meu fluxo, por exemplo. Busato, aqui fazendo outra conexão, a cabeça vai explodindo, né? Porque você começa a ver as várias aplicações, né? Mas essa seguramente é conversa para outro dia. A gente pode até chamar o Thiago Tartari para participar com a gente. Mas olha só, automaticamente, quando você começa a entender o negócio a partir dos seus processos, que você começa a entender, por exemplo, que os processos são mensurados pela sua eficiência, você tem uma eficiência maior ou menor na execução dos processos, e de muitas formas a eficiência da organização está associado com a eficiência dos processos, você também começa a ter bons indícios para poder orientar as pessoas do negócio para determinar melhor SLOs, né, e também SLIs, né, que são duas das bases lá de como você trabalha SRE, né, que você trabalhar objetivos de negócio, você ter objetivos de nível de serviço, você pode ter lá indicadores que vão referir esses SLOs, e fatalmente lá no final você pode também estabelecer alguns acordos, né? Então, repara, a partir desse entendimento, dessa perspectiva de processo, né, eu tenho excelentes insights para poder fazer os deparas com princípios de DDD, e eu também tenho excelentes insights para pensar não somente o desenvolvimento da solução, mas a operação dela, né, a sustentação dela sob a perspectiva de SRE. Então, só para poder ver se a gente consegue pegar um importante takeaway aqui, né? Independente de você querer fazer automação de processos via ferramentas de automação, que também é outra alternativa, né, Busato? Ontem você estava me mostrando algumas soluções muito bacanas, inclusive, de controle. Então, você tem Camunda, você tem soluções das mais diversas no mercado para poder fazer automação de processos, mesmo que você não queira chegar no nível de usar uma ferramenta de automação, essa fase, a habilidade, né, para um profissional de tecnologia em conduzir a descoberta, né? E, cara, eu vou tentar conduzir a descoberta para conseguir, a partir dali, utilizar uma notação mais formal, como, por exemplo, o BPMN, para poder ter uma representação um pouco melhor. Essa habilidade vai, eventualmente, me dar uma série de inputs e insights para o meu projeto, para eu conseguir identificar subdomínios, para identificar, eventualmente, contextos delimitados, para eu poder facilitar ali a identificação da linguagem presente de uma forma muito menos quadrada, né, Busato, do que tentar criar um glossário de termos, que é muitas vezes o que o povo fala de uma forma simplória com relação ao DDD, que na prática não funciona para nada. Ali não, eu tenho os processos, né? E outra coisa também interessante, né, Busato, que a gente também vai agregando valor. Porque fatalmente, quando você está conduzindo a descoberta, falando com o especialista de domínio, e o especialista de domínio começa a observar o processo como você está descrevendo, e começa a perceber ali uma série de complexidades que ficam ocultas no dia a dia, essa coisa de você pôr essa luz te dá também a possibilidade de você antecipar um bocado de dores de cabeça que você teria mais tarde, né? Porque você começa a entender de fato como as coisas estão funcionando. Cara, muito legal, só insight bacana aqui. E Buzatinho, vai lá. você trouxe um ponto ali também sobre outras disciplinas, né? E que eu acho legal que, só complementando, processos de negócio, eles unem a maioria das disciplinas de software.
mas o principal diferencial é une as disciplinas de software orientado ao negócio. Esse é o ponto para mim, principal ponto. Então, ele une características de SRE, de arquitetura e até de design de código, mas sempre focado ao que o negócio quer resolver, sempre orientado ao negócio. Então, é isso que o DDD prega, é isso que processos de negócio pregam. Então, é você utilizar bem das disciplinas de engenharia de software como um todo para atender bem o negócio. Esse é um ponto importante, né? E assim, para a gente poder cravar o porquê que isso é verdade na maior parte dos casos. Mais uma vez, como a gente falou no início, tá? Uma empresa até pode ter operações ou atividades que são extraordinárias, que fogem da rotina, mas geralmente o que as empresas têm, as capabilities, você até apresentou maravilhosamente bem aqui uma relação entre capabilities e processos, né? Porque de muitas formas, como que você cria evidências de que uma empresa tem capabilities? A partir dos processos que conseguem representar ou evidenciar aquela capability no dia. Capability e processos são coisas diferentes, mas processos são evidências importantes. Uma empresa ter bons processos, ou a qualidade dos processos que uma empresa tem, para uma relacionados em determinada capability, mostra inclusive o nível de maturidade daquela empresa naquela capability. E isso é super interessante, porque, de novo, capability. Como é que você conecta isso com a arquitetura de software? Você vai começar a entender, por exemplo, que microservices devem entregar capabilities. Poxa, então, efetivamente, microservices devem ajudar a te entregar, de muitas formas, a execução de um processo ou parte dele. Olha que interessante quando você começa a perceber isso, para você botar, inclusive, em oposição naquela ideia incorreta, inclusive que o Niggard, não é incorreta, mas que o Niggard aponta como um anti-pattern, né? De você trazer microservice sob a perspectiva de uma entidade. Então, cara, entidade, microservice de produto, microservice de cliente, microservice de... Isso é uma corruptela. Só que muita gente, quando vai começar a pensar DDD, né, e tenta usar DDD como decomposição, tenta verificar exatamente nos agregados a unidade de decomposição, quando não. Na prática, a unidade de decomposição são efetivamente os processos que são suportados. Tanto que, né, Busato, e esse é um tema para outra conversa, tenho certeza, porque já não dá mais para a gente aqui, mas o nosso tempo também está acabando, mas como que eu consigo chegar dentro de uma empresa que não tem maturidade em descrever processo, ou seja, eu preciso fazer descoberta, como que eu consigo fazer isso sem necessariamente recorrer de cara a um BPMN, que é uma notação precisa, entretanto pesada, para você começar a fazer modelagem, eventualmente ela demanda de quem está modelando muita habilidade, inclusive, para poder orientar as pessoas. Como que você faz isso de forma mais efetiva? Aí você vê, por exemplo, que Event Storming, né, que é uma técnica tão vinculada a DD para você identificar domínio, eventos e sequenciamento de eventos, daqui a pouco serve como excelente ponto de partida para fazer a descoberta. Mas esse assunto que eu acho que cabe para outro dia. Aliás, para uma próxima conversa, né, Busato? Porque não dá para encerrar essa relação de processo e DDD numa conversa só. Cara, fica para uma próxima etapa, que você até já me mexi aqui na cadeira, porque eu gosto pra caramba, concordo muito contigo, e eu acho que poucas pessoas hoje estão vendo descobertas de processos com o Event Storming, tá? É um papo por outro dia. O pessoal vai mais muito em disciplinas geralmente de dados mesmo, que é a base do Process Mining para fazer descoberta que já existe, mas não para fazer descoberta de futuro, por exemplo, que é onde o Event Storming brilha melhor. Esse é o ponto, né, Busato? Porque, assim, no mundo VUCA, né, agora ficou papo de maluco de vez, né? Mas esse mundo onde a gente tem tanta volatilidade, tanta incerteza, né, tanta complexidade e principalmente tanta ambiguidade, você tentar fazer mapeamento de processos olhando para o passado, tentando extrair a partir da base dos dados, daí tentar fazer algum tipo de inferência, eventualmente te coloca a empresa no mundo de D+1, né? Te coloca a empresa no mundo de você olhar e mapear o processo com base no que já foi, mas não com base no que precisa ser. Tudo bem, tem aí todo o conceito, não quero brigar também com o pessoal de processo, tem a coisa de você perceber o as is, de você mapear o to be, eventualmente Event Storm vai ser mais... Verificar como que você está hoje e olhar se a conformidade está batendo, né? Então,
o as-is vai muito disso, você fazer a descoberta inicial ali através de técnicas de process mining com que já existe, olhando, sei lá, logs de evento, planilha de Excel, consolidando dados em um software que ele vai te dar esses insights, você consegue mapear o processo existente, tá? E para ver se ele está de acordo, se ele está conforme, né? Se ele está em conformidade com o que é documentado, tá? Uhum. Então você olha para o passado, como você comentou, mas para você fazer talvez um mapeamento, uma descoberta de produto novo, isso vale muito, por exemplo, para empresas que estão ou com uma vertical nova, ou para startups, ou eventualmente eu quero começar com um olhar sem viés, né? Então técnicas como o Event Storming que são utilizadas no DDD conseguem trazer isso, sem estar enviesado com o que já existe hoje. Mas o ponto importante aqui também, né? E aí você vê de novo a importância da troca, né, Busato? Nós, como desenvolvedores de software, pelo menos a maioria deles, né? E eu me incluo nesse grupo, nós temos uma ansiedade de atender o futuro, né? Mas uma das grandes dores que a gente convive hoje dentro das organizações é exatamente com o suporte ao passado, o suporte ao legado, né? E aí você precisa pensar muitas vezes em como que eu suporto o legado e como que eu estabeleço modelos de estrangulamento adequado para poder modernizar o legado em direção a uma nova implementação. E aí, cara, a cabeça vai explodindo, né, Busato? Quando você pensa na modelagem do as-is, o as-is começa a te entregar uma apresentação de uma forma muito consistente do teu legado, né? Você começa a estabelecer, inclusive, as pontes de como o teu legado está organizado e também, olha, nova maluquice, né? Você começa a identificar os principais pontos de acoplamento, onde estão as principais dívidas técnicas do legado e que eventualmente tornam o legado uma solução tão complexa. É quando você começa, eventualmente, a perceber pontos de acoplamento que estão dentro do legado, mas que eventualmente não deveriam não tem relação direta com as-is, né? Então, por exemplo, aquela mania que nós técnicos temos de concentrar todos os dados em uma única base de dados, né, e tanto a ponto das pessoas não conseguirem entender a importância da separação, que, cara, eventualmente torna o teu software como um grande Big Ball of Mud, né, que é o que converte o teu legado em problema, em dor de cabeça, e, cara, você começa a ter insights, inclusive, para projetar não só o as-is e o to-be, que eventualmente a arquitetura vai te dar a partir dessa visão dessa visão desse processo ideal e com o event storming e tudo mais, mas começa a te dar também um bom caminho de roadmap, né, para você poder fazer, resolvendo os pontos de dor. Cara, isso é maravilhoso, cara, porque você começa a entender que você vai pensar a evolução do legado sob a perspectiva das principais desconformidades, né, entre o que está mapeado no as-is e a forma como a solução técnica está implementada. Busato, minha cabeça não para de explodir aqui, tá? Assim, essa conversa pode estar, para quem está nos acompanhando aqui, meio que papo de maluco, né? Porque efetivamente o que a gente tem é isso, a gente está falando sobre a combinação de duas disciplinas que com muita frequência são observadas como coisas independentes, mas que tem total sinergia, né? Que é você entender e modelar os processos da organização e combinar isso com o entendimento adequado do domínio para fazer software que ataca a complexidade no coração do software. Busatinho, olha só, vou te fazer uma provocação aqui, tá? Vou te deixar pensando um pouquinho aqui na tua mensagem final para te dar a tua saudação final, porque nossa conversa já estourou o tempo que você mesmo gostaria que ela tivesse, mas olha só, o Busato falou para mim, Lemar, cuidado, tá? 20 minutinhos, acho que é um tempo adequado, a gente está mais de 40 minutos já conversando aqui. E eu vou aqui fazer meu momento blogueirinho em três fases, tá? Enquanto você pensa aí. Depois te chamo de novo e a gente continua essa conversa outro dia, com certeza. Mas começo aqui com o momento blogueirinho nível 1. Olha só, se você está acompanhando essa conversa e achou ela... É interessante aqui, porque eu estou falando com alguém que não está na sala, né? Está só eu e você, mas parece que tem mais gente. Mas é para essa pessoa que eu estou falando. Se você está acompanhando essa conversa e gostou do que a gente tratou daqui, se você percebeu também a analogia entre modelagem de processos e DDD, compartilha com a gente os teus insights aqui nos comentários. Eu e o Busato, nós vamos ficar satisfeitos e plenamente contentes em te responder e interagir com você para ampliar esse entendimento, tá? Se tem alguma coisa que a gente falou aqui e que parece não fazer sentido para você,
também destaca para a gente aqui nos comentários, porque efetivamente, né, Busato, nós também não somos donos da verdade. Algumas coisas que a gente entendeu na prática talvez não tenham assim aplicabilidade tão ampla quanto a gente está conseguindo perceber aqui. Então, participa, interage com a gente. Esse é o Blogueirinho fase 1. Blogueirinho fase 2 agora, tá? Se você gostou de verdade desse conteúdo, compartilha ele com os teus amigos e conhecidos. Mais do que isso, tá? Dá aquele likezão aqui nesse vídeo, porque ele orienta o YouTube a entregar ele para mais pessoas. E, cara, nós precisamos definitivamente qualificar desenvolvimento de software no país e, por que não, achar formas melhores de atender melhor o negócio. Então, compartilha e dá a tua curtida. E, finalmente, fase 3 do Momento Blogueirinho. Se você não é inscrito no canal, te inscreve. Se você ainda não ativou as notificações, tem um sininho aí que serve para isso, ativa. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que novas conversas aparecerem aqui no canal da Eximia. Eu estou sempre trazendo gente do mercado. O Busato trabalha com a gente resolvendo problema de verdade em clientes de verdade, né, Busato? Não é falando sobre teoria simples ou por que a ferramenta A, B e C pode ser interessante. Isso definitivamente não é o que a gente quer falar para você. Então, compartilha, te inscreve, ativa as notificações. Pronto, Busato, fiz meu momento blogueirinho, vergonha alheia, agora eu volto para conversar com você. Busato, alguma mensagem final para o nosso público? Alguma coisa que você queira deixar dita aqui no final? Para a gente encerrar, pessoal, deixar algumas reflexões, né? Processos de negócio é uma disciplina que tanto eu quanto o Elemar a gente compartilha esse gosto comum. A gente acredita que, utilizado de maneira correta, pode sim ser um potencializador do seu negócio, tá? Só que, claro, a gente não tem que largar tudo e sair correndo, automatizando tudo e qualquer coisa de qualquer forma, tá? Uma frase que eu gosto bastante também do Peter, aliás, pegando um gancho, eu gosto de unir algumas coisas e trazer conhecimentos de outras áreas para a tecnologia. Tem esse livro aqui que ele é fantástico, eu até deixo de recomendação, que ele não é técnico, chamado A Quinta Disciplina, tá? Esse livro é muito bom, que ele traz aqui como a quinta disciplina sendo a parte de pensamento sistêmico, coisas que você vai ver ter uma relação muito grande com o processo de negócio. E ele fala justamente nesse livro, com base em organizações que aprendem, que eu quero trazer essa reflexão. A gente tem que cuidar para não sair automatizando tudo de qualquer forma, de qualquer coisa, e colocando tudo que a gente vê por aí, porque os problemas de hoje eventualmente surgem das soluções de ontem. Tá? Uau! Então, isso é uma coisa que pensem a respeito para a gente não sair adotando tudo sem antes conversar com um especialista. Cara, maravilhoso. Eu digo com frequência, Busato, assim, ponto importante, tá? Com frequência eu digo, o que te trouxe até aqui pode não ser suficiente, ou pior, pode até ser o que te atrapalha para você continuar avançando, né? E o Peter Senge teve aqui uma frase, cara, maravilhosa, esse insight é maravilhoso, tipo, o problema de hoje provavelmente foi a solução de ontem. Maravilhoso, maravilhoso. Busato, não sei como encerrar, não saberia como encerrar melhor essa nossa conversa. Mais uma vez, eu fico sempre surpreso e feliz, eu não deveria, tá? Porque eu trabalho com vocês diariamente, mas eu fico surpreso e feliz em ver o quanto vocês agregam, né, no nosso dia a dia, no nosso pensamento da Eximia, quanto vocês agregam pontos de vista curiosos que potencializam, né, entendimentos que a gente eventualmente pensa que já tem. Então, aqui, essa conversa destacou bastante a possibilidade de a gente melhorar a DDD, utilizando um pouquinho, adicionando alguns temperos, né, de modelagem e descoberta de processos. E não só a DDD, a SRE, a gente acabou até extrapolando, mas esse é o grande desafio, né? E bacana ter pensadores como você, né, que eventualmente conseguem combinar essas visões. Bacana, bacana demais, muito obrigado. Para quem nos acompanhou, então, até aqui, encerro a gravação e fica para uma próxima. A gente volta, né, Busato? Vamos continuar falando sobre. A gente volta, você deixou muitos ganchos abertos aí.
Deixamos nós. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar conversando. Grande abraço, pessoal. Até mais.